Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja CI em Blumenau. Agora você vai assistir uma palavra que pode transformar a sua vida. Eu quero convidar você a identificar alguém que você conhece, que precisa ouvir essa mensagem, e você envie essa mensagem para ela para que ela seja abençoada. Gostaria muito que você conhecesse as redes sociais da nossa igreja para conhecer um pouco mais dos projetos sociais que trabalhamos e você possa ficar por dentro de tudo que acontece aqui no CI em Blumenau. Deus abençoe e fique agora com a palavra. O Senhor tem falado muito forte ao meu coração, porque a nossa vida é uma jornada. Todos nós aqui, Deus tem nos levado a experienciar coisas diferentes. Eu creio que até, com certeza, sobrenatural da parte de Deus. E se você for ver a construção da sua história, Deus ele vem construindo e desconstruindo muitas coisas na nossa forma de pensar e agir. Conceitos que você teve no passado, hoje são até vergonha de nós mencionarmos ou de nós falarmos. Porque o Deus ele vem nos transformando, ele vem abrindo a nossa mente. E eu fiquei muito feliz hoje com os louvores, porque a gente pede assim, Deus, por favor, testifica ao nosso coração, porque nós queremos falar de acordo com a tua vontade, sempre direcionados por Deus. A pior coisa é vir aqui em cima do púlpito ou fazermos uma coisa onde Deus não ordenou. É como fogo estranho. Acender o fogo estranho, vem a ira de Deus sobre a nossa pessoa, porque o espírito da desobediência não tem nada a ver com as coisas do Senhor. E a igreja do Senhor é a menina dos olhos de Deus e é algo muito sério. E a alma de vocês, Deus ama demais. Amém? Deus ama a alma de vocês. Eu quero que vocês saiam daqui sabendo disso, que Deus ama e Ele vai fazer de tudo para preparar vocês. Domingo foi falado uma palavra sobre bodes e ovelhas, e na palavra do Senhor ele vem falando sobre essas coisas, como aqueles que têm vestes nupciais e aqueles que não têm vestes nupciais. E em Apocalipse capítulo 19 fala que as vestes nupciais, que são os linhos fino, puríssimo, que são os atos de justiça dos santos. E chegou uma época ali que Jesus ele contou uma parábola, que ele falou assim, quem é você que está sem vestes nupciais? E todo mundo se assustou lá, atai de pés e mãos e lançai para fora, para as trevas exteriores. Então, nós estamos preparando para uma reunião, uma comunhão de casamento, onde Deus ele vai estar ali com o quê? Com a sua família, com aqueles que são íntimos, aqueles que são perto, que são realmente filhos, que foram chamados dignos, porque o sangue do Cordeiro limpou, transformou, purificou, e todos aqueles que estão lá têm o DNA celestial. Amém? E nenhum de vós vai ficar para trás, amém? Jesus ele fala, eu oro por todos aqueles, nenhum deles se perdeu, somente o filho da perdição, amém? Então todos nós aqui, nós temos que ter a certeza e a garantia que nós recebemos o convite celestial para as bodas do Cordeiro, amém? Estamos aí chamados para uma festa, agora nós temos que nos preparar para ela, amém? Um festão, nos céus, um milênio, glória a Deus. Então louvado seja o nome de Deus por isso. Em Hebreus capítulo 12, para iniciar, versículo 14, fala assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe e por elas muitos então se contaminem. Amém? Então, amados, a vida espiritual de um cristão é um grande desafio. Porque quando Deus nos chama, Ele vai começar agora um processo de transformação. E quando a gente vai sendo transformado e a nossa alma vai sendo limpa, purificada, olha, o alvejante que Deus usa para nos limpar a roupa imunda que nós temos. Ou quando Ele vai fazer uma troca tremenda dos trapos de imundícia que nós viemos do mundo, e vai arrancando as feridas, as pústulas, as lepras e todas as enfermidades espirituais, eu vou dizer para você que dói muito, tá? Mas eu sei que é com bom proveito, e isso você tem que estar muito ciente dentro do seu coração. Só que quando nós vamos sendo provados e vamos sendo trabalhados, nós precisamos, para suportar essas provações, nós temos que ter bases, fundamentos muito sólidos. E hoje nós cantamos sobre fé, e nós precisamos ter a fé. E tanto que Hebreus 11, ele fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam, firme fundamento. Então a fé é o fundamento aonde o cristão
realmente se torna uma pessoa inabalável, ao ponto de suportar as provações e tribulações, e por causa dessa fé, ele não vai cair. Ah, que forte, né? Porque quem tem fé, irmãos, ele desbrava. Mas uma fé genuína e verdadeira. Então, se eu vou passar por tribulações e não tenho fé, eu vou ficar, como diz lá em Tiago, que é como aquela pessoa que tende por motivos de grande alegria ou passados por várias provações, né? Mas que se você não consegue passar por essas provações, peça sabedoria a Deus, né? Mas peça sem duvidar, não duvidando, porque a dúvida, na verdade, cria dentro do nosso coração um sentimento de que volátil, né? Onde nós ficamos o quê? Como as ondas do mar, né? Com a pressão atmosférica que cai sobre as ondas, sobre o oceano, faz as ondas se mexerem. Então, uma pessoa que não é movida por fé, as circunstâncias externas deste mundo começam a nos mover. Então, a gente fica agitado de acordo com as tribulações. Se você viver um tempo ruim, você fica triste. Se você fica um tempo alegre, você fica alegre. Então, de acordo com a circunstância, assim você reage. Mas o cristão que tem a fé genuína e verdadeira, ele não perde a paz de jeito nenhum. Amém? Então são essas coisas que nós devemos passar, porque senão você vai passar tribulação, vai passar por provações, e você vai dizer assim: Senhor, o que está acontecendo comigo? Meu Deus do céu, eu pareço um Rocky Balboa que não para de apanhar, apanha, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Só tribulação, só angústia, só dor, e você não está entendendo os processos, porque nós não andamos por vista. Nós cantamos isso, nós não andamos por vista, nós temos que andar por um outro fundamento que a fé nos dá. A fé é então o firme fundamento das coisas que não se veem. Então o que a fé faz? Qual é a função da fé? Segundo a palavra de Deus, diz aqui, que todas as coisas foram criadas das coisas, onde Deus, através das coisas invisíveis, se tornando visíveis. Esta é a fé. Então Deus nos fez promessas, nos fez por meio da sua palavra, do mundo celestial, do mundo espiritual, aonde nós cremos naquilo que Ele nos tem dado por meio das suas promessas, porque a fé é fundamentada nas promessas. Amém? Eu creio nas promessas de Deus, e isso alimenta a minha fé, porque sem as promessas de Deus sobre a minha vida, entendo bem, amados, se eu não entender que eu tenho promessas de Deus sobre a minha vida, você não sabe o que está fazendo aqui. Deus é um Deus de aliança, é um Deus de promessa, não é um homem que não mente. Deus não é homem para que minta, nem homem para que se arrependa, e Ele é fiel para cumprir todas as promessas que Ele fez a nós, e Ele tem cumprido gradativamente, de geração em geração, sua promessa, e é perceptível, e isso nos traz o que? Fé, cremos nas suas promessas. Então, quando nós passamos por dificuldades, para onde nós temos que ver? Temos que ter os olhos da fé firmados nas promessas de Deus. Amém? Estão entendendo? Então esse firme fundamento. Então Deus está fazendo o quê? Trabalhando, processando espiritualmente dentro do nosso coração, fazendo que as coisas invisíveis de Deus se tornem visíveis dentro do nosso coração. Amém? Então toda a aprovação que Deus nos coloca, aí ele fala no versículo 6 de 11 de Hebreus, que sem fé, então é impossível agradar a Deus. Sem fé não tem jeito nenhum. Então a fé é o que? Trazer a existência, a natureza de Cristo aqui na terra. Então sem fé, se eu não tiver a fé de que Deus, Ele é autor e consumador de toda obra sobre a minha vida, e eu não submeter essa vontade de Deus, e eu não permitir Ele trabalhar dentro do meu coração, para que isso se torne real, vívido e claro, sem fé, então é impossível agradar a Deus, porque é necessário aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e é galardoador. Sabe o que é galardão? É a promessa de Deus sobre a sua vida. Então, galardão é todas as promessas que Deus nos prometeu. Deus nos prometeu um novo corpo, nos prometeu falando que nós somos filhos dEle, que nós somos embaixadores dEle. Você crê nisso? Então, tua fé está na promessa do Senhor. E se alguma pessoa vir um enviado de Satanás, dizendo que você é um
falando mal de você, desanimando você, te machucando, te perseguindo, para onde você vai olhar? Para o autor e consumador da boa obra, que Deus, Ele é galardoador. Isso vai renovar a sua esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá o quê? Esperança. Sabe o que está faltando para nós cristãos, realmente? É crermos na promessa de Deus. E se nós agora analisarmos, queridos, em Hebreus também, nós podemos ler aqui, né, que no capítulo 12, 13, 11, né, que ele fala ali questão de Moisés, que Deus, Jesus, ele é maior do que Moisés, muito maior. Nós vemos então que o povo foi chamado, foi tirado do deserto, e foi lá do Egito, e foi levado para o deserto, onde ele foi trabalhado, onde ele foi lá, onde Deus ele começou a chamar aquele povo para andar, para ser justamente trabalhado e purificado e santificado. E o deserto representa o coração da natureza caída. Por exemplo, no deserto dá alguma coisa de bom? Adianta esforço humano no deserto? Adianta ficar regando areia, querendo plantar alguma coisa? Não. Então, aqui no mundo, que é onde nós existimos, é um grande deserto, onde que nós devemos depositar toda a nossa confiança e aprender a sobreviver de acordo com a vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, Deus ele tem nos chamado, tirando, né, pela fé, Deus tirou aquele povo. Mas só que o livro de Hebreus, amados, que eu acho tremendo, que quando ele foi escrito, assim, foi num tempo que o povo estava querendo abandonar a fé. Abandonar. Estava cansado de ser perseguido. Estava cansado de piadas, de maltratos, de açoites. O povo judeu que tinha se convertido aqui, estava querendo abandonar a velha aliança, por causa que eles não estavam conseguindo entender o propósito de Deus das provações sobre a sua vida. O que desanima você? O que entristece você? Essa é uma pergunta que eu quero fazer para cada um aqui. O que realmente, o sentimento de abandono, às vezes, quando vem? Por que você quer abandonar? Por que a gente quer retroceder? Ou melhor, por que você é instável? Por que nós somos instáveis? São perguntas que nós devemos ter. Porque o nosso coração não está firmado numa fé genuína e verdadeira. E nós precisamos ter a revelação de quem é a pessoa de Cristo o quanto antes. Amém, queridos? Nós precisamos ter essa revelação. E o povo do deserto, ele murmurou, se queixou. Aquele povo afrontou Deus. Porque ele chegou no momento derradeiro, onde Deus mostrou a terra prometida. 10 espias chegaram lá, viram só gigante, viram só muralha, viram só dificuldade. E os nossos olhos carnais, amados, que são naturais, só conseguem ver defeito, dificuldade, só conseguem ver barreiras espirituais. Mas só que os olhos da fé não são as circunstâncias, vai além. Se Deus falou que nós vamos conquistar a terra prometida, é porque nós vamos conquistar a terra prometida e ponto final. É dessa forma que nós andamos. Tu olha para o teu marido, às vezes uma tranqueira, a tua esposa, a incorporação da Jezabel, né? Aí você só reclama da tua esposa, e tu reclama do teu marido, porque ele é um plasta, não faz nada. Aí fica um outro se queixando, e você é o que nem um espia lá. Deus, é impossível Deus fazer a obra através dele. Creia na obra do Espírito Santo, que Deus ele é milagroso, Ele é fiel. Nós cantamos aqui que Ele é o Deus do impossível, não é o Deus do impossível? Se o teu casamento acha que não dá mais, dá, gente, com certeza dá, é só ter fé. É uma fé que Deus vai fazer, e descansa nele. Aprenda a descansar em Deus. Isso é uma outra coisa que nós devemos aprender, a entrar no seu descanso. Aí nós olhamos as coisas difíceis que estão acontecendo, o nosso coração fica angustiado, fica triste, fica amargurado, a mente totalmente obsoleta, cauterizada. Essa é a mente cauterizada, que é uma mente negativa, que só fala mal. Gente, sabe o que eu mais gostei desse ministério aqui? Eu não vi ninguém falando mal de ninguém. Que bom! Não é bom?
Eu sei que todo mundo vê defeito, mas pouco importa o defeito do meu irmão. Eu sei que Cristo vai realizar a obra nele. Porque não é a gente se colocar na posição... Eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando eu vim para cá, eu estava muito paradão. Sabe o que é uma pessoa muito parada, assim? Quase na inércia. Mas bem na inércia mesmo. Aí a gente vem para cá, uma igreja assim, extremamente ativa. Né? Aí todo mundo trabalhando, cheio de vida. Eu fiquei assim, Deus, eu acho que eu não vou conseguir acompanhar. Não foi essa a intenção de vocês aqui? Porque a gente só fica na dor, não dá, não vai conseguir. Aí a gente fica só dando volta, e a situação não muda. E a gente fica assim. Porque a nossa mente é natural. E nós precisamos elevar a nossa vida a uma vida espiritual. Aí aquelas pessoas estavam totalmente murmurando, queixando-se, né? E acendeu a ira de Deus porque eles não creram. Quando não crê em Deus, há um espírito de incredulidade que habita dentro do nosso coração. Aí aquilo que o Espírito quer fazer, o céu fica de bronze, como vocês falam, né? Os crentes raiz aí, dos penteca, o céu fechou, está de bronze, fechou tudo. Por quê? Incredulidade. E Deus nos chamou para ter fé, crer. Mas não é uma fé vazia, uma fé solta, uma fé da minha cabeça, daquilo que eu acho. Não, é daquilo que Deus prometeu. Sabe o que Jesus prometeu para você? Sabe o que Deus prometeu para você? Que Ele enviaria o Espírito Santo. E que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. Curando todos os nossos traumas lá do Éden, dos nossos pais. Quando a gente sentiu o sentimento de abandono. Aí ali gerou ansiedade, gerou medo, falta de direcionamento, falta de propósito. Aí Jesus ele chega lá, pode abrir lá em João, vamos abrir lá, amados. Eu não vou falar por mim. João, capítulo 20, se não me engano. Os irmãos têm Bíblia aí? Amém, glória a Deus, né? Crente sem Bíblia. João, capítulo 20, versículo 19. Estavam os discípulos, tudo com medo. Sabe? Todo mundo com medo. Dentro de um cenáculo, dentro de um quarto lá, ó. Chegada depois da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, cerradas as portas, onde os discípulos estavam com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus, pôs-se no meio dele e disse-lhe o quê? Paz seja convosco. Amados, quando a gente tem fé e crê na promessa de Deus, e a gente vê a promessa de Deus se cumprindo, sabe aquela perturbação, aquele medo, aquela angústia, sabe, aquela insegurança, acabou, querido. Paz seja convosco. Receba a paz de Deus. Receba a paz. Tu não precisa ter medo mais que vai faltar comida. Deus cuida de ti. Não tenha medo, eu não estou sem emprego. Eu tenho um pai, ele vai cuidar de você. Paz seja contigo. Aí depois ele falou assim, ó, no versículo 21, disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Aí, assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. Da mesma maneira que eu também estive aqui e venci o mundo, agora eu também estou enviando vocês para que vocês se tornem vencedores por meio de uma fé, por meio de uma promessa. E nós vamos viver essa promessa, gente. Nós vamos viver a promessa de Deus. Então, se você está com angústia, depressão, cansado, sobrecarregado, tire esse fardo e diga para você mesmo. Jesus falou assim, olha para você agora e diz assim, ó, a paz esteja convosco. Se encha da paz de Deus no seu coração. Essa é a fé. Essa é a fé, porque nós cremos na promessa e nós descansamos nele. Aprenda, vamos ter que aprender a descansar, porque no meio da tribulação, o bicho vai estar pegando. E você vai perceber que não é as circunstâncias que vão te mover, mas é a paz de Deus em todo momento, que vai acontecer na minha vida. Jó, ele não estava sabendo no começo porque estava apanhando, não é verdade? Jó não sabia, ele era um justo, fazia tudo certo, fazia até oferta para os seus filhos, para que tudo viesse correr direitinho, para que nada viesse acontecer. É verdade?
Então, nós também, às vezes, como crentes, estamos aqui fazendo tudo certinho para que nada nos toque. Só que Deus, Ele quer nos levar muito além, porque Ele quer mexer a nossa vida, para que Ele se revele a você. Aí, no final das contas, diz que no meio de um redemoinho, Deus colocou Jó. Deus colocou ele na posição correta, porque no meio do redemoinho tem paz. Na volta, fora da posição, ali está o quê? O vendaval, o vento, correndo solta. Mas se você estiver no centro da vontade de Deus, amados, o redemoinho vai estar na tua volta, mas você vai estar centrado em Cristo Jesus, e você vai ter a paz esteja convosco. Que Deus é bom demais. Eu falo isso, amados, porque semana assim, Deus Ele fez uma coisa muito grande, porque eu falei para vocês, na semana passada, que tinha algo dentro do meu coração que estava me perturbando, uma tribulação muito forte, de um direito que eu achava que eu tinha, de uma ira, e que aquilo lá era uma pedra de tropeço. Anos e anos amargurado, sentido de Deus trabalhando no meu coração. E eu sempre bode, O pastor falou, bode. Sempre ali querendo, na força do meu braço, eu que estou certo, eu tenho razão, medindo força, Bode gosta de medir força, bater, ficar batendo. Sendo que Deus fala assim, meu filho, quero te levar à morte, quero que você morra no seu ego, morra no seu orgulho, porque a minha vontade é soberana sobre você, se submete à vontade de Deus, seja trabalhado por Deus, seja humilde. Mas a gente quer o quê? Ser orgulhoso, porque eu sou crente, reteté de Jeová, e ai daquele se levantar contra mim, triunfador. Gente, quer o triunfo de Deus? Morre para o seu eu, morre para o seu orgulho, dependa de Deus, Deus é a nossa justiça, entrega a tua causa a Deus, entrega a sua vida a Deus, Ele vai cuidar de ti, entrega teu caminho, Senhor, entrega teu caminho, Senhor, confia nele, o aleluia que não escute, que Ele tudo fará, amém, queridos? Ele vai fazer tudo, fará sobressair sua justiça, tinha até a dancinha, como a luz, fará sobressair tua direita, como o sol do meio-dia, ainda bem que eu não canto, é verdade, é tudo isso, é uma verdade, a paz esteja dentro do seu coração. Então, vou passar por uma tribulação, eu preciso de sabedoria. A sabedoria é para que eu venha ter fé nas promessas de Deus. Então, quando Cristo é revelado ao meu coração, eu vou ter fé o suficiente, para me firmar o meu coração, num propósito, aí eu vou passar as tribulações, o processo espiritual com saúde. Quem vai morrer não é você, é o teu orgulho, a tua natureza caída, o teu pecado, que tenazmente te assedia, que está ali grudado em você, sabe? A soberba, a lascívia, essas coisinhas assim que a gente às vezes não quer se livrar, mas Deus Ele olha para o teu coração, isso não vai ficar escondido, eu vou tirar isso dentro do teu coração, eu vou te limpar, tu é meu, tu me pertence, eu vou te modelar, eu vou fazer como eu te quero. Não é como você quer. Pecadinho de estimação, esquece, vai morrer. Não fica nada, gente. Por que tu acha que Deus nos deu um novo corpo, um corpo glorificado? Porque o corpo do pecado vai ficar aqui. E o corpo glorificado é sem pecado. Porque o pecado já está julgado, já está condenado. E nós não podemos defender o pecado. Enquanto na tribulação eu defendo o meu ego, eu estou defendendo o pecado. Aí eu me encontro inimigo de Deus, em vez de ser amigo de Deus. Aquele que se inclina para o Espírito, cogita as coisas do Espírito. Aquele que se inclina para as coisas da carne, cogita as coisas da carne. E você foi chamado justamente para defender a vontade de Deus. Como eu defendo a vontade de Deus? Deus, eis-me aqui, pode me bater. Eu preciso apanhar mesmo. A gente precisa apanhar. E eu não falo isso como demagogia ou modismo. Porque tudo aquilo que atrapalha de eu avançar em Cristo Jesus, eu preciso ir, porque o pecado me bloqueia. A gente é bloqueado pela natureza do pecado. O pecado fica nos bloqueando, a gente fica travado. E a gente não quer largar essas correntes, esses grilhões, essas amarras. Quebra as cadeias, quebra as correntes, quebra os grilhões e as amarras.
Agora eu levei lá em 1980. Né? Tudo isso, queridos, é o quê? Quando, Senhor, tu que vai diante de mim, despedaçando, né, os ferrolhos de ferro. Sabe que lá? Os ferrolhos de ferro que a gente canta? Os ferrolhos de ferro representam a Babilônia, a prisão espiritual do povo de Deus. E nós precisamos de um libertador que venha quebrar aqueles portões da Babilônia do nosso coração e romper para que a gente possa novamente avançar. Nós não podemos nos tornar escravos do pecado, e Deus sabe disso, e nós precisamos saber disso aí. E por isso que nós somos trabalhados e lapidados, e somos colocados no fogo todos os dias, por amor a Jesus. Então olha para o lado assim, tribulação é amor. Fala aí. Amém, queridos? Glória a Deus. Aí Hebreus capítulo 11 vai desenvolvendo a fé. E ele faz o quê? Heróis da fé. Não tem uma galeria dos heróis da fé? Oh, glória a Deus. Sabe o que são essa galeria dos heróis da fé? São todas as pessoas que foram trabalhadas por Deus, que passaram por dificuldades e tribulações, creram em Deus nas suas promessas, como Abraão. Abraão, eu vou fazer de ti um grande povo, eu vou te dar uma terra, você vai ser peregrino. Ele creu naquilo ali e passou por um monte de dificuldade, porque Deus precisava trabalhar o coração de Abraão para se transformar ele em um Abraão. Amém? Mudar o seu nome, mudar a sua história. E assim todos os heróis da fé, todos eles foram trabalhados e lapidados. E eles, cada um deles, representa uma virtude revelada da natureza de Cristo Jesus. Eles revelaram Cristo Jesus. Agora chegou a nossa vez. Gente, vamos revelar quem é Jesus na vida das pessoas? Você foi chamado para essa revelação. Os homens, a nossa geração está sedenta, de querendo ver Cristo, não apenas de ouvir falar, mas de contigo andar. Foi isso que Jó falou. Ele era justo, era bom, tinha caráter, tinha tudo, mas no final de todas as coisas, ele exaltou o nome de Deus. Antes eu te conhecia, estou cantando, né? De ouvir falar, mas agora de contigo andar. Amém? A minha esposa dá risada ali, porque deve ter desafinado um monte já. Amém? É assim. Então, toda a tribulação, ela tem um fim proveitoso para revelar o Cristo, para resplandecer sobre a sua vida. Né? O Cristo que vai resplandecer. Então, agora nós vamos começar a entrar na palavra, que é Hebreus capítulo 12, depois dessa pequena introdução, que já está quase acabando o tempo, falta só 15 minutos. Né? E eu vou correr aqui, que diz assim, portanto, Hebreus 12, nós também estamos rodeados de tão grandes nuvens de testemunhas. Olha só, todos nós aqui agora estamos rodeados dessas pessoas que são exemplos para nós, os heróis da fé, um grande exemplo de testemunhas vivas. Agora eles estão lá, né, o seu exemplo, estão como nas nuvens, nos céus, não que eles estejam, né, mas o exemplo que fica, estão lá torcendo por você. Eles revelaram Cristo, eles estão assim agora espiritualmente, lá celestialmente falando assim, agora é a sua vez de correr essa corrida e revelar um pouquinho mais da natureza de Deus. Amém? E nós corremos e deixamos então agora o quê? Todo embaraço, todo pecado que tão perto nos rodeia, corramos então o quê? Com paciência, a nossa carreira espiritual. Então nós não podemos desviar do propósito de Deus. Eu não posso ficar dando volta no deserto. Eu fiquei 20 anos dando volta no deserto, querendo dizer, eu estou certo, é o meu direito, eles erraram, eles têm que me restituir. Gente, no dia que eu conheci Cristo Jesus, eu já fui restituído. Não sei se vocês entendem isso. No dia que você conheceu Jesus, Deus começou a restituir tua vida em todos os sentidos. Quando a gente perdeu o ministério lá com a minha esposa, os cultos de quarta-feira, quem fazia lá na igreja era eu, tá? E eu falava, depois que tudo acabou, eu falava assim, ó, acabou para mim. Não sei mais o que vou fazer. Agora, o Senhor veio e fala assim, Ismael, começa agora a fazer os cultos de quarta-feira. Isso chama-se restituição, gente. Eu não pedi nada. Na verdade, eu estou assim, Deus, por favor, vai um pouquinho mais devagar, porque está muito rápido. Não é meu? Não, amém. Então, Deus, Ele é um Deus que está restituindo a nossa vida.
Porque Deus ele tem um ministério para cada um aqui. Tem uma área do seu coração onde você vai fazer a diferença. Mas a gente tem que largar todo embaraço, todo pecado, deixar para trás. Olha o que Jesus fez, olha o versículo 2 ali. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Olha só, Ele é a própria fé, Ele é o autor da fé. E Ele que vai consumar todas as coisas. Né? Consumador da fé. O qual, pelo gozo ou galardão que Ele estava proposto, falando de Cristo Jesus, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou à destra de Deus, do trono de Deus. Sabe? Isso está querendo dizer que Jesus suportou toda a blasfêmia, toda a dificuldade, o peso do pecado, porque Ele estava contemplando desde já a fé que Ele tinha, a convicção firme que Ele tinha, que Ele era o Filho de Deus, que Ele era o Cordeiro de Deus, que Ele precisava passar por aquilo, mas que no final de todas as coisas Ele era vencedor. E é assim que nós devemos ter também. Não importa a afronta, não importa a perseguição, não importa se o pastor gosta de você ou não, se você é chamado, se você canta, se você está bem dentro da sua casa ou não, você tem que olhar para o autor e consumador de todas as coisas e ter o seu olhar fixo, firme na fé, na promessa que Deus tem para nós. E pronto. Se Deus diz que vai cumprir, pronto, acabou. Qual foi o testemunho lá de Josué e Calebe? Não, eia, vamos! Deus falou que a terra é nossa por herança, é promessa de Deus. Eles não estavam nem aí para os gigantes. Deus é conosco, Ele prometeu, vai cumprir. Pouco importa o tamanho da dificuldade, Deus vai cumprir. Deus vai romper. Se Deus deu essa cidade para você ir, vai se cumprir. Se Deus vai fazer a obra através de nós, vai se cumprir. Não duvide. Não está fiado na sua justiça. Eu sou ruim. Eu sei, Deus também sabe. Não é pela tua capacidade, não é porque você é bom. Não tem ninguém bom aqui, gente. É a graça pura e pronto. Acabou. Deus está apresentando só pessoas prontas aqui, quebrantadas. Quanto mais quebrado você for, melhor. Porque aí Deus flui. Menos chance de a gente ficar bobo e soberbo. Amém? Se você acha, eu não consigo nada, é que nem os profetas. Senhor, eu não sei falar. Eu sou um homem de lábios impuros. Não tem problema, Deus vai resolver isso aí. Mas sabe que Deus vai fazer a obra, te chamou. Você é chamado. É promessa de Deus. Amém? E isso é promessa de Deus. Perdão. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Viu como fica fácil agora de entender? Então considerem. Aquele que teve várias contradições contra ele mesmo, para que vocês não venham enfraquecer, não venham desfalecer e não venham perder o ânimo. Em nome de Jesus, não desanime. Está falando uma pessoa que morreu, estava morto, mas Jesus, pela sua misericórdia, veio e trouxe, porque nós temos que ressignifica a nossa vida, e nós viemos botar os pés em Deus. Amém, queridos? Vamos botar nossos pés em Cristo. Aí ele fala, filho meu, não desprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando for por ele repreendido, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita qualquer um que recebe como filho. Se você está sem correção, já não sois filhos, mas sois bastardos. E assim vai a palavra dizendo, vai anunciando. 8, mas se estáis sem disciplina, do qual fostes, quais todos são feitos, participantes, sois então bastardos, não são filhos. Porque aqueles que na verdade no 10... por um pouco de tempo nos corrigiam para o bem, mas estes para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Então agora Deus está nos crucificando, nossa carne, nosso ego, para que a gente seja santo. Isso é ser participante da santidade. Então quando eu não aceito a disciplina do Espírito Santo, eu estou dizendo não à santidade de Deus. E você foi chamado para ser santo. Então toda a tribulação para você ser santificado. Nós precisamos, amados, buscar essa santificação. No versículo 12, ele fala o seguinte, portanto, tornai a levantar agora, então, as suas mãos cansadas, queridos. Levante suas mãos cansadas e os seus joelhos que estão desconjuntados ou trôpegos. Porque isso acontece porque nossos olhos não são os olhos da fé. O que venha renovar a nossa esperança, venha ser a sua promessa,
e Ele é fiel para cumprir todas elas. Não se esqueça disso. Ele vai cumprir. Não é por aquilo que você pode fazer, mas é por aquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário. É pela graça do Senhor Jesus é que você está aqui. Então, Deus ele permite você se desgastar bastante. Para que chegue um momento você diz assim, ó, pai, eu não consigo mais. Tá, agora, e Jesus olha para você, tá, agora vai deixar eu fazer? Ele é assim mesmo, vai deixar eu fazer? Aí tu olha assim com aquela cara de cansado, desgastado, com as mãos decaídas, os joelhos não conseguem nem mais suportar. Aí tu fala assim, tá bom, Senhor, agora eu aceito que tu faça. Aí flui. Quando a igreja está na graça de Deus, o crescimento é como um rio. Flui abundantemente. Amém? Então, quando a sua vida é dependente da graça, as coisas fluem de uma forma graciosa, de uma forma tremenda. Então, levante, amados, levante as suas mãos cansadas e seus joelhos trôpegos. Endireite suas veredas para que os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja curado. Acontece sim, amados. Muitas vezes a gente está manco. Sabe que é uma pessoa que está manca? É uma pessoa que está debilitada. As tribulações sem entendimento, elas debilitam. E Deus ele é preocupado com você e Ele vai dizer que vai cuidar de vocês. Endireita as suas veredas, arrume. Não fique, a tribulação que você está vivendo, não seja porque você vive só errando, mas seja porque você está vivendo Cristo Jesus. Existe uma cruz, que é a perseguição que você sofre, porque você está vivendo Cristo, fluindo Cristo. Mas há correções na nossa vida, que são consequências do nosso pecado. Se nós estamos sofrendo consequências para o nosso pecado, nós estamos manquejando. E Deus vai falando ali na sua palavra, queridos, não continue andando dessa forma tortuosa, mas endireite suas veredas, para que com o tempo você seja curado, seja sarado, e você não venha morrer. Porque nós não viemos aqui para ficar sofrendo sempre no mesmo erro, batendo sempre na mesma tecla, errando sempre no mesmo lugar. Amém? Nós precisamos avançar. Glória a Deus, precisamos ser promovidos. E depois que a gente é promovido, vamos para uma outra fase para ser promovido de novo. Eu acho engraçado que quando fala assim, quando você chega à meta, agora dobra a meta, né? Deus é assim com a gente. Trabalhou num processo? Glória a Deus. Transformou? Bacana. Aí Deus tinha que dar um tempo de respiro, né? Aí você respira um pouquinho. Aí, logo depois, vem uma nova fase, um novo trabalhar de Deus, para você ser promovido. Por exemplo, quem gostaria de ser um pregador da palavra, um pastor, ou cuidar de uma igreja aqui? Levanta a mão. Meu Jesus. Ninguém? Ninguém? Amados, Deus vai fazer. Deus está procurando homens e mulheres dispostos para edificar a igreja de Deus. Amém? Quando a gente fala de questão de maturidade, é isso aí. Deus ele vai trabalhando a tal ponto que o nosso coração vai se transformando e você vai dependendo de Deus e vai vivendo o sobrenatural de Deus e sonhando as coisas de Deus. O pastor João, ele fala assim, vem sonhar junto com a gente. Chega perto da gente. Chega para perto. Para que a gente venha sonhar e assumir a responsabilidade. Você foi chamado para ter responsabilidade. E essa responsabilidade, maturidade, vai ter quando você for trabalhado e provado no Espírito Santo. Ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. As obras de cada um, Deus vai provar pelo fogo. E o fogo está lambendo, gente. E o fogo está lambendo. Aquilo que é da carne vai queimar. E exalta o nome de Deus, porque isso tem que ser exterminado. Mas aquilo que é da vontade de Deus vai ser purificado e santificado. Por isso que Ele vai falando na sua palavra. Segui, então, a paz com todos. Toda essa tribulação que você está passando, não é para você ficar atribulado, mas é para que você conheça a verdadeira paz de Deus. Amém? A paz esteja
convosco. Repete para o seu irmão ali, a paz esteja convosco. Por isso que ele fala aqui a palavra 14, segui a paz com todos, corpo de Cristo. Segui a paz nos relacionamentos. Busque comunhão com todos, com Deus, seja como for. Até com o cachorro do vizinho que tu não gosta. Segui a paz com todos. Que nada tire tua paz. Que não haja maldição na sua boca, mas haja bênção. Mude a visão. E a santificação, sem a qual verá o Senhor. A santificação a qual ninguém verá o Senhor é para agora. No momento que eu entendo a paz de Deus e a paz habita dentro do meu coração, as pessoas vão conhecer quem é Deus. Através das nossas vidas. Seguir a paz com todos e a santificação a qual ninguém verá Deus. Então, se há paz e a santificação, Deus é visível por meio do corpo de Cristo Jesus. Amém, queridos? E a palavra, pode subir o Alelon, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Sabe como se privamos da graça de Deus, queridos? Com amargura, com ressentimento, quando não aceita trabalhar de Deus, quando não aceita a purificação, quando não aceita a obra de transformação. É dessa forma, queridos, que eu digo não para aquilo que Deus quer fazer no meu coração. Então, tendo cuidado de que ninguém se prive dessa graça de Deus, desse fluir que Deus está derramando sobre nós, e que então nenhuma raiz de amargura, a amargura te fecha, a amargura faz com que a gente não venha prosperar, a amargura faz com que a gente não venha ser generoso, a amargura faz com que você venha odiar o seu irmão, a amargura é que você venha, é aquilo que faz você se afastar de Deus, causa perturbação, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Eu vi, meus irmãos, um ministério se fechar por amargura, por ressentimento, por tristeza, por abatimento. Porque na hora quando devia se humilhar e se quebrantar, não fizeram. Se encheram de razão, se encheram de justiça própria. E nós não podemos ficar tropeçando nos nossos pecados, porque nós não andamos por vista, nós andamos por fé.